Bom dia, queridos. Meu nome é Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Vida Nova do Jaguaré, em São Paulo. E então eu estou compartilhando com vocês os salmos, e hoje é o Salmo 68, que é um salmo muito especial. Ele é um salmo que reflete uma história que ainda não terminou. Ele começa no passado, lá bem atrás, antes de Davi, quando o povo saiu do Egito e foi em direção à Terra Prometida, mas que ainda permanece, ainda não se concluiu a sua história. Eu não vou ler todo o Salmo, eu vou ler o Salmo dos versículos 1 ao 8 e depois o 32 ao 35. Diz assim: Levanta-te, Deus, e dispersam-se os teus inimigos. Da sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersa, como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os inimigos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai ao seu nome, exultai o que cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome. Exultai diante dele, Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus, o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, o Deus de Israel. Esse é até o versículo 8, e eu queria ler 32 em diante. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que em cima aos céus, os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. Ó Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo, bendito seja Deus. Se você ler todo o Salmo 68, você vai perceber que é um percurso, uma caminhada que aconteceu no Egito. Deus chamou Israel do Egito e levou-os para o Sinai, por isso que ele diz que o Sinai tremia diante da presença dele. Em outro salmo diz que não era só o mar ou o rio que se abriram para que o povo atravessasse. Em outros textos dizem que os montes se afastavam, né? Eu fico imaginando assim, né? A grandiosidade do negócio, porque para o povo passar, subir aquelas montanhas, descer aquelas montanhas, não era fácil. Então, essa manifestação dessa glória caminhando junto com o povo, com a nuvem, com o fogo, e a Bíblia, esse texto aqui diz que é uma procissão. Se você perceber alguns detalhes, eles falam isso lá no texto. Cantores, versículo 24, viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, no meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante, atrás dos tocadores de instrumento de cordas, em meias donzelas com adufre. Era um negócio assim, imagina, canção, música o tempo todo, nuvem em cima, fogo, o povo andando, os estandartes sendo levantados, todos indo em direção a um propósito final, a Terra Prometida, mas não somente a Terra Prometida, especificamente a Jerusalém. Jerusalém era o centro do propósito de Deus. Por isso que Davi é a conquista, por isso que Davi se torna o homem de referência. Por quê? Porque ele conquista Jerusalém. Mas se você perceber também que quando esse salmo termina convidando as nações a tributar louvores a Deus, nós percebemos que isso ainda não aconteceu. Aconteceu por um pouco de tempo lá atrás, como a gente falou no salmo anterior, mas ainda há algo que precisa acontecer no futuro. E essa procissão que acontece no Salmo 68 ainda não terminou. Ela vai continuar, ela está continuando, melhor dizendo. Eu só preciso voltar de novo a olhar a nuvem e o fogo, porque a Bíblia diz que isso vai acontecer. A nuvem vai voltar, o fogo vai voltar, para que eu possa ir em direção a esse propósito de Deus, onde, quando Jesus vai sentar no trono de Davi, seu pai, no santuário de Deus, e lá vai glorificar o nome. Aqui diz isso, né? Deus nos seus Deus, tu és tremendo nos teus santuários. Que santuários? Efetivamente haverá dois, o do céu e da terra. E nesse momento que isso acontecer, quando a glória de Deus se manifestar conjuntamente nesses dois santuários,
A terra vai experimentar o melhor tempo de glória, de graça, de favor, de abundância, de prazer. Tudo vai ser restaurado. E eu queria convidar você a confiar nessa promessa. Isso é uma promessa. A Bíblia diz que nenhuma dessas promessas se passarão. E você precisa fazer parte desse cortejo, você precisa fazer parte dessa grande procissão em direção ao propósito de Deus. Deus te abençoe.